Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Esporte mundial em luto. Morre aos 82 anos o Rei Pelé. Presidente do Icasa participa do Vale Esportes e faz um balanço dos trabalhos da atual diretoria. No Guarani, atacante Thiago fala sobre a experiência de jogar pela primeira vez o campeonato estadual do Ceará. Fortaleza confirma a contratação de mais um atleta argentino. Situação do atacante Vina continua indefinida no Vozão. Ferroviário perde volante machucado pelos próximos 30 dias. Final de 2022, o fim do ano está chegando e a partir da próxima semana, a grande maioria dos clubes brasileiros voltará com suas atividades. Agora 18h05. A todos grande abraço, boa noite, está no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Promoções Natal Beira Rio. Bacia acoplada Selite 3 e 6 litros, Arias Branca 334,90. Assento sanitário original Selite na cor branca 32,90. Argamassa C2 de 15 quilos rejunta mix 13,50 o pacote. Preços para pagamento à vista ou no Pix, válidas até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 99840 1976. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você.
Com R$100.000 você pode comprar uma casa, um carro e viajar com a família. Tudo isso é possível com Joada Sortecap. No quarto sorteio são R$100.000. Eu disse 100 mil. São R$100.000 para realizar todos os seus sonhos. E mais, R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio. Isso mesmo, 5 mil. E no Super Giro da Sorte são 10 prêmios de R$1.000. E o título é dupla chance. Comprando Joada Sortecap Filantropia Premiável e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sortecap. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado no programa Vale Esportes. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro. Hoje o último programa Vale Esportes do ano. Amanhã não teremos o programa, teremos um recesso rápido de um dia, mas retornaremos na segunda-feira, dia 2 de janeiro, já no novo ano. Então, grande abraço para você que sintoniza o nosso último encontro aqui em 2022, João Filho. Boa noite. Um abraço, Marco. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. Uma quinta-feira que fica marcada de uma maneira triste demais para o esporte mundial, porque hoje a gente se despede de Edson Arantes do Nascimento. Rei Pelé foi descansar, Marco Valério. É verdade, né? Infelizmente ele já via num quadro se agravando há vários dias. A situação era muito difícil. Nas últimas semanas já era sabido que o problema de saúde do Pelé, né, que sofria com câncer na região do cólon, né? E infelizmente foi se alastrando, sua situação foi ficando cada vez mais difícil, né? Era uma situação quase que irreversível, como realmente acabou sendo no final de tudo. E o mundo perde aí, né, um cidadão, um jogador espetacular, né? Eu acho que muitas homenagens devem ser prestadas ao Pelé, talvez até depois da sua morte, né? Eu prefiro muito mais quando você presta homenagem em vida, até pelo que ele representou. E aqui a gente não tá para dizer, quem jogou mais, fulano, beltrano, cicrano, não é essa a pauta aqui, mas é reconhecidamente um jogador incrível, para muitos, inclusive para mim, o maior de todos os tempos. Então, o Pelé, infelizmente, nos deixou. E um ano de 2022, assim, de mortes de pessoas muito ligadas à música, né? Ligadas à teledramaturgia, enfim, e agora ao esporte também. O Pelé, o maior atleta de futebol de todos os tempos, né? O atleta do século passado, acaba nos deixando. Claro que uma notícia triste, mas que infelizmente, pelo que se apresentava nas últimas semanas, era o que iria acontecer lamentavelmente. Claro que a gente não pode deixar aqui
de lamentar, porque é um cidadão, é um homem, é uma pessoa que marcou demais a sua trajetória na sua passagem aqui por esse planeta. Podemos dizer que Deus, nosso Pai, terminou hoje tanto sofrimento que o ser humano Edson Arantes estava enfrentando em cima de um leito de hospital. Um sofrimento para os seus familiares, da incerteza, a esperança de tê-lo de volta em casa, mas infelizmente vai ficar somente na lembrança. A gente lamenta demais. E Marco, o Brasil foi campeão, primeira vez a gente tem conhecimento, em 1958. Restam apenas agora 5 ex-jogadores que são vivos, eram 6 com o Pelé, e estão vivos do primeiro título do Brasil de 58, o Zagallo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Que também tem uma saúde que inspira cuidado. Exatamente. Não é verdade? É um senhor que já passou, acredito que dos seus 90 anos. O Pepe também é vivo. Dino Sani, o ex-jogador Dino Sani, que estava nesse elenco da seleção brasileira. O Mazola e o Moacir. São os 5 que estão vivos, ex-atletas que estiveram no primeiro título da seleção em 1958. É verdade, né? A gente perdeu o Pelé, tricampeão mundial, com mais de 1.200 gols marcados, realmente um gênio do esporte. Com certeza. Em todos os tempos. Você sabia que o Pelé jogou no antigo estádio Romeirão, João Filho? Inclusive, tomei conhecimento que foi a sua última partida em solo cearense. O Pelé teve em Fortaleza também, mas em solo cearense a sua última apresentação foi no antigo estádio Romeirão, né? É verdade. Foi no início de 1974. Obviamente que eu não estive nesse jogo, né? Não transmiti essa partida, nem o Delton Sá. Eu também não. Até porque eu tinha 3 anos de idade. Eu não tinha nem nascido. Aqui na cidade de Juazeiro do Norte, ele apresentou-se naquela época, era muito comum nos anos 60 e 70. Os combinados. Os amistosos das grandes equipes pelo Brasil afora. Hoje é uma coisa inconcebível, né? É verdade. É pouco imaginável você trazer hoje um clube da grandeza do Santos, principalmente naquela época. Digamos, você trazer o Flamengo para fazer um amistoso em Juazeiro é muito difícil hoje, na atual conjuntura. Então, o Santos, naquela época, era mais do que o Flamengo é hoje, na sua qualidade técnica, na sua conquista de títulos. Por aí você tira a grandeza do Santos, porque o Flamengo hoje também é um clube espetacular. E o Santos, mesmo nessa fase maravilhosa, veio a Juazeiro do Norte, fez um amistoso, né, contra o chamado combinado aqui. Só que o jogo foi contra o Guarani, viu? Foi Santos e Guarani, não foi um combinado. Quem jogou aqui contra um combinado foi Garrincha. Foi o Garrincha. Que veio pelo Olaria, já em fim de carreira, enfrentar um combinado em casa e Guarani. Mas o Pelé jogou, foi 2-0 o jogo. O Pelé não fez gol nesse dia, em 74. Parou a cidade. Inclusive os prefeitos de Crato, Juazeiro e Barbalha, na época, deram feriado municipal para que os munícipes, né, os cidadãos das 3 cidades pudessem assistir esse jogo lá no Romeirão, lotadinho. Pelé foi espetacular como atleta de futebol. O homem parou uma guerra, né, João Filho? Exatamente. O cara chegar para jogar num país e ter uma guerra, e a guerra parar naquele dia, eles pararam por causa dia, daquele né? jogo. Exatamente. Né? E também teve aquele caso lá da Colômbia, que o Pelé foi lá fazer uma apresentação e o juiz expulsou o Pelé, né? E aí o estádio veio a loucura, porque o pessoal foi pro estádio para ver o Pelé. O juiz expulsa o Pelé. Quase que botava o juiz pra fora. Não, trocaram o juiz. Trocaram o juiz e o Pelé voltou. E jogou o restante da partida. Claro, era um jogo amistoso. Amistoso, né? Mas veja bem, tinha um caráter muito mais festivo. O Pelé, como jogador, foi realmente inigualável. Inigualável, inesquecível em todos os aspectos do que diz respeito a um jogador de futebol, sem dúvida alguma. E como ser humano, tem grandes feitos também, grandes ações que ficam no seu legado, ficam na memória de todos nós. O Santos já tem toda a estrutura preparada, as informações que o velório será no gramado da Vila Belmiro. Toda a estrutura já está montada para receber o corpo do Pelé, a estrutura para os seus familiares e as pessoas que vão dar o seu último adeus ao Edson Arantes. O Pelé, além de ter jogado profissionalmente apenas no Santos, depois ele jogou no Cosmos dos Estados Unidos,
vestiu a camisa da seleção brasileira, mas chegou a fazer alguns jogos festivos pelo Flamengo, inclusive um jogo em que ele e Zico estiveram juntos. O meu amigo Isaac, aniversariante de hoje, Parabéns lá em Portugal, mandou aqui pra gente um vídeo. E o Pelé, que era vascaíno de coração, ele também jogou algumas partidas pelo Vasco. Ele fez 4 jogos pelo Vasco. Inclusive, quando ele tinha 16 anos, houve um combinado Santos e Vasco, jogo no Maracanã, contra o Belenenses de Portugal. Foi uma goleada, 6-1, 5-1. O Pelé fez 3 gols nesse dia e ele jogou com a camisa do Vasco. Foi um combinado, mas com a camisa do Vasco, certo? Combinado de Santos e Vasco. Isso no ano de 1957, o Pelé tinha 16 anos de idade e já fazendo 3 gols no Maracanã. A vida pessoal do Pelé sempre veio muito à tona também diante de um relacionamento que ele teve com a apresentadora Xuxa, né? Vários relacionamentos com atrizes da TV misses, na época, misses, porque o cara tinha toda aquela moral, né? E também tinha uma condição... Para a época, não se compara os salários de hoje com os salários da época do Pelé. Mas claro que o maior salário do Brasil era do Pelé e com todo o merecimento. Então, isso o colocava sempre nos holofotes ali da mídia e tal, o cara batendo um bolão. Com certeza. Você sabe que tudo isso ajuda, né, João Filho? Ajuda demais. Mas... A mãe do Pelé ainda é viva, né? É uma senhora de 100 anos de idade. Vive afastada dos holofotes, tudo, mas com certeza devem levá-la para se despedir do seu filho lá na Vila Belmiro. Eu considero os 3 maiores jogadores do mundo em todos os tempos, João Filho. Pelé, que hoje se foi, Maradona, que já se foi há alguns anos, de forma até precoce, poderia ter vivido muito mais, e o Messi, né? Para mim, são os 3 maiores jogadores de todos os tempos, mas no meu modo de pensar, outras pessoas podem pensar diferente, indiscutivelmente, o Pelé foi o maior de todos. Sem dúvida, concordo plenamente com você. Bom, são 18h22, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Um abraço aqui, Marco, para o meu xará, o João. O João que é motorista Alô, João! de aplicativo. Ontem eu voltei com ele do show do Roupa Nova, rapaz. Me trouxe para casa. Um abraço para o João, bom trabalho para você. Deixou você em casa direitinho? De uma tranquilidade. Um cidadão, um trabalhador que sempre escuta a gente. Um abraço aí para o meu xará, o João. Obrigado pela audiência. Tudo de bom. Tá legal. Lembrando que estamos ao vivo também no YouTube, no nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval, que é aquela pizza deliciosa. Então, liga pra Pizzaria do Val. 98842-9514. 98842-9514. J Food vai ser o mesmo hoje, viu, João Filho? E lembrando que a Pizzaria e Hamburgueria Uval recebe você de portas abertas na Avenida Carlos Cruz, ali esquina com a Rua Todos os Santos. Um abraço aí pro Val, toda a sua equipe da Hamburgueria e Pizzaria Oval. 98842-9514. Bom, atenção você do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, tem cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica na Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, 494 do centro do Crato, onde você será muito bem atendido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Vamos em frente também pela Vale FM, aqui no oferecimento do Joá da Sorte Cap. Olha, gente, hoje é o último dia para você comprar o seu título do Joá da Sorte. Amanhã tem 100 mil reais. Que tal fechar o ano aí com 100 mil no bolso? É uma boa? Claro que é. Então ainda dá tempo de você comprar aí com os vendedores espalhados pela cidade. Hoje é o último dia para você comprar,
porque amanhã, 11 horas, com transmissão da Vale FM, a gente vai estar participando aí desse sorteio, R$100 mil para você mudar de vida. Lembrando que do primeiro ao terceiro prêmio tem R$5 mil, no Giro da Sorte 10 prêmios de R$1.000, tudo isso com dupla chance. E quando você compra o Joá da Sorte Cap, você está ajudando as ações da Casa da Esperança São Pio, que cuida de idosos aqui na nossa região. Então, compre já o seu Joá da Sorte, porque é daqui, é do Cariri, viu, JF? Amanhã, 11 da manhã, você pode faturar R$100 mil, então compre já, não perca tempo não, garanta o seu Joá da Sorte. Daqui a pouco tem a Luiz Vilar com notícias do Icasa, João Vai Filho. falar daqui a pouco, trazer informações do Verdão do Cariri, que tá fechando o ano e já pensando aí com o planejamento montado para o Campeonato Estadual da Segundona. Bom, se você é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando sonhos em realidade. Fica localizada na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 999933031. Conosco também Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho para 2023 no Colégio Compasso, fica na rua Dilon Gomes 474, bairro Tiradentes, informações 35710531. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Bom, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Então você vai procurar a Gênesis Solar, que tem a solução. Você vai fazer o orçamento aí sem compromisso, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar e pode financiar 100% no seu projeto. A parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Você pode parcelar também no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Gênesis Solar, chama no zap 981237956. Gênesis Solar, fala com Luciano Carvalho, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também Grage Veículos, JF, compra, venda, troca, financia carros seminovos com as menores taxas do mercado, financiamento do seu veículo com as melhores condições, você já sabe, é com a Grage Veículos, carros com procedência e a melhor avaliação do seu carro usado. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Informações no Instagram, @Grage Veículos, também 992088592, e comprando seu carro na Grage Veículos, você recebe aí R$300 de combustível para você encher o tanque, JF. Maravilha, a gente fala também da Madeireira Beira Rio, para você que está construindo, reformando, para economizar de verdade, passa na Madeireira Beira Rio. Você encontra tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico, entrega na obra, madeiras direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Na rodovia Juazeiro Barbalha, tem um delivery para você, 99840-1976, e o número fixo 3512-5007. Só Fumê Service, que tem película de alta performance com duração de até 10 anos, é produto de excelente qualidade para você. Revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, tudo isso na Só Fumê Service. Informações 999980323 ou 2156-6714. Só Fumê Service. Fale com o doutor do Fumê, o nosso querido Edilson. A gente fala também da Fox, pois é, o final do ano tá aí para você presentear a quem você ama, com aquele celular, aquele smartphone, iPhone, aquela caixa de som maravilhosa. Passa na Fox, com 2 lojas do centro aqui de Juazeiro. Tem Fox também para você na cidade do Crato, na rua Senador Pompeu 156, uma loja aberta agora, sabe aonde? Lá no Cariri Shopping. Passa lá. Conosco também, JF, Churrascaria Mão de Vaca. Sim. Portas abertas para receber você, sua família. Além do melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível. E a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca tem delivery, viu?
988657741 ou 998054212. A gente fala também da Alfa Vidros, vidraçaria da fase mais sofisticada na sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa para você. Você vai encontrar cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320. O WhatsApp da Alfa Vidros, 998125851. Manda aqui um grande abraço pro amigo Marcos da Grade Veículos, gente muito boa. Alô, Zé Filho também, aquele abraço. Olha, gente, conosco também, JF, Comercial ZM. É o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370. A Comercial ZM é concessionária Steel e a gente agradece a Dona Zélia durante todo o tempo em que a Comercial ZM esteve conosco nesta parceria aqui no nosso jornal, aliás, no nosso Vale Esportes. Tô misturando com o Jornal Meio Dia, mas é Vale Esportes. Tá certo, então. Um abraço a Dona Zélia, todos que fazem a Comercial ZM. Bom, a gente fala também do Hotel Amuarama, a Casa do Caririense, na capital cearense. Faça a sua reserva pelo 0 operadora 8533048900. Nosso amigo Genilson, toda a sua equipe aguardando a sua visita. Vai lá, faz a sua hospedagem no Hotel Amuarama. Você vai gostar. Lembrando que nós estamos ao vivo também do nosso canal no YouTube, em nome da Pizzaria e Hamburgueria do Val. Meu amigo, quer uma pizza deliciosa? Hoje, essa quinta-feira, tá combinando com pizza, viu, João Filho? Tá com cara de pizza. Todo dia combina com pizza do Val. Mas hoje especialmente. Agora me diga aí, se eu quiser pedir uma pizza lá do Val, como é que eu faço? Bom, é só entrar em contato. Manda mensagem no WhatsApp 988429514. Repita. 988429514. Pizzaria e Hamburgueria o Val. É de dar água na boca porque é gostosa demais. É verdade, JF. Bora trazer o Aloísio? Aloísio Vilar? Eu não sei, eu quero ouvir Aloísio. Eu quero que Aloísio fale aqui no nosso programa. Aloísio que ontem arrebentou, rapaz. Sério? Dançou muito. Dançando forró, foi? Eu vi a Aloísio dançando ontem. Rapaz, pensa num dançarino, Deixa né? os detalhes pra depois. Tá Boa noite, Aloísio Vilar. Boa noite, JF. Boa noite, Marco Valério. Pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM, rapaz, foi uma festa emocionante, sem dúvidas, viu? Roupa Nova, pra mim, na minha humilde opinião, é a maior banda deste país, viu? Ainda em atividade. Concordo com viu? você e quero aproveitar, já que você citou no assunto, parabenizar o nosso querido J. Rodrigues, o Carlos André Padim, toda a sua equipe pelo espetáculo de show que foi ontem, Roupa Nova, sensacional, sem palavras, sinceramente. E a chuva só contribuiu, né, Marco? Pois com é. a festa ali, né? Rapaz, eu fiquei um pouquinho rouco, né? Tô com a voz voltando ao normal. Eu achei que isso fosse acontecer, mas que graças eu a Deus... cantei todas, viu? Eu também cantei. Mas vamos lá, falar do Verdão do Cariri, que segue se preparando para a temporada de 2023. E a gente chega neste último Vale Esportes de 2022 para analisar um pouco do que foi o ano da equipe casiana. E nós estamos em linha com o presidente da equipe do Icasa, o Aloísio Gregório. Ele que assumiu no dia 18 de julho a executiva da equipe do Icasa. Naquela ocasião, o Verdão havia acabado de ser eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D e o Aloísio pegou essa responsabilidade para comandar a equipe durante a Taça Fares Lopes e agora para este Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Aloísio, boa noite para você, bem-vindo ao Vale Esportes. Boa noite, meu xará Aloísio. Que tanta Aloísio, hein, Marco, aí no programa? Ainda bem que é tudo gente boa, mas é muito Aloísio mesmo. É muito Aloísio, né, Marco? Boa noite, Marco. Boa noite, João Filho. Grande Aloísio, um abraço. Voltar a falar dessa emissora e já trabalhei com muitas parcerias, né, Marco? Já fomos campeões aí de vendas. Você é da casa, Luiz. Nacional. Você aqui tá em casa. Parceria que eu fiz. Eu trabalhei numa empresa, Luiz, que você não sabe, 14 anos. Sim. Acho que metade disso foi dentro da Vale FM. Eu acompanhava como ouvinte, viu, Aloísio? Esse rapaz comeu muito arroz. Dentro da Vale, trabalhando com esses profissionais, esses grandes profissionais, Marco, Delto, João Filho, acho que todos participavam na época que eu tenho empresa. O Júnior Miau, que era uma parceria maravilhosa, né? Até o Fabiano Rodrigues. Ô, Aloísio,
Até o Fabiano Rodrigues também estava nessa, né? Lembra? Exatamente, o Fabiano já trabalhava com você aí na época. Hoje está aqui no Icasa ajudando demais. Você vê, em tudo eu tenho que botar Fabiano para me ajudar. Parceria de longas datas, né, Aloysio? Mas, Aloysio, falando sobre a equipe do Icasa, qual é a avaliação que você faz desses meses em que está à frente da executiva da equipe? O que é que você consegue passar para o torcedor nesse momento de erros, de acertos, mas apesar de tudo de reconstrução da marca Icasa? Aloysio, a gente assumiu em julho, mas essa mesma equipe ela já era responsável por alguns anos de tudo que acontecia no Icasa, né? A mudança, a hierarquia de presidência, de vice-presidente, ver as novas ideias a partir de julho agora, mas todos que estão aqui são responsáveis por tudo que acontecia no Icasa, né? Só porque teve umas mudanças, né? A gente procurou tentar fazer diferente as coisas para que os erros não acontecessem. A gente errou muito, contratou mal, entendeu? Fez várias parcerias que não deu certo, acreditamos em pessoas que não fomos felizes com elas, né? E aí foi o que aconteceu, né? Tivemos um campeonato cearense no início do ano, que não fomos bem no campeonato e nem na burocracia, entendeu? Questão de funcionário, que fez um erro muito grande e aí caímos para a Série B. Aí veio a Copa do Brasil também, que não fomos bem, precisamos de ganhar a partida e empatamos, né? Não pegamos uma equipe assim de um nível muito grande, acho que o time que a gente tinha estava de igual, mas não conseguimos passar da primeira partida. Daí veio a Série D, né? A Série D, que acreditávamos que ia passar de fase, tudo, o time já estava mais entrosado, mas também veio a decepção, né? Depois disso, a gente teve as eleições em julho, né? Onde veio a nova diretoria, eu fui como presidente, o Pereira como vice, e os demais conselheiros acompanhando, né, os trabalhos. Aí a gente veio a Fariló para dar uma resposta uma semana depois. Não deu tempo a gente de fazer nem 2 reuniões com a nova diretoria, já tivemos que aceitar a participar da Fariló, né? Essa Fariló que deu tanta confusão nos últimos dias aí, né? Pois é, Luiz, eu já aproveito para te perguntar, porque qual foi o sentimento em saber que o Icasa estava disputando uma competição que não valia nada, Luiz? É difícil, viu, Aloysio? Porque a gente não chegou a nem falar com o presidente da federação ainda, a gente está esperando quais vai ser as reações dos outros 4 times que participaram, né? Porque eu acho que isso foi uma coisa muito, assim, muito... Porque os erros do Icasa, ele está pagando, entendeu? O erro do cartão, e o Icasa vai pagar. Então, se acontece erro da federação, que ela também pague, né? A gente teve uma despesa de R$400 mil na Fariló. Qual a intenção da gente? Era para ser campeão, por isso que aconteceu o investimento. Se aconteceu o investimento e o campeonato não tinha validade, então a gente tem que ser assassino, acredito, né? A questão é essa, a gente vai esperar a atitude dos outros, né, para a gente ver como é que fica. Tem um Pacajus que foi mais prejudicado, que foi o campeão, quer dizer, já tem uma premiação certa para receber no primeiro jogo, já deve ter feito os investimentos agora pensando nesse dinheiro e não vai ter esse dinheiro na sua conta. Ô, Aloysio, então esperar como é que fica. De antemão, você afirma que o Icasa vai querer o ressarcimento do que foi investido na Taça Fares Lopes, é isso? A questão é essa, a gente tem que esperar a reação dos outros, como é que eles vão reagir, né? A gente tem que se falar, eu falei com o menino do Guarani de Sobral, outros também têm falado comigo, a gente vai aguardar, né? Vamos esperar, vai ter uma reunião talvez agora no início do ano, né? Com o presidente, ele está chamando a gente para fazer um treinamento de competições lá, de regras de competições. A gente vai ver como é que fica, vamos aguardar. Não estamos tomando nenhuma atitude ainda, mas eu acho que é uma coisa muito errada. Se a gente paga pelos nossos erros, a gente quer também que os outros também paguem pelos seus erros, né? Houve investimento, o Icasa é um time que não tem estrutura hoje, é cheio de problemas judiciais. Um dinheiro desse, de uma Fariló dessa, do investimento desse faz muita falta, né? A gente entrou com a intenção de
de ser campeão para ir para a Copa do Brasil. Fomos até onde pudemos, né? mas tentamos, investimos e aconteceu o que aconteceu, né, Luiz? Com certeza, Aloysio. E outra pergunta que eu te faço é uma que com certeza o torcedor quer saber o que a diretoria fez para que o Icasa permanecesse, porque foi alimentada aquela esperança de que o Icasa poderia ainda disputar a Série A do Campeonato Cearense, que iria recorrer até a última instância, que iria até o STJD. No final das contas, Aloysio, o que aconteceu? Olha bem, a gente recorreu aqui no Ceará, né? E não deu certo. Então a gente recorreu no Rio. Lá no Rio de Janeiro, lá não tem data para dizer o resultado. Lá vai ser de surpresa. Pode ser do início de janeiro, quando voltar o recesso. E pode ser durante o campeonato. Entendeu? Lá ainda foi recorrido. Então lá pagamos as taxas para recorrer ainda com a intenção da Série A. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora a gente tem que estar preparado, porque a gente não pode deixar de participar da competição. Preparamos o time, contratamos treinador, contratamos aí 31 jogadores, já estamos com a data certa para iniciar o trabalho. Segunda-feira, dia 2, já acertamos o hotel de todos os jogadores, já compramos as passagens, estamos fazendo as coisas completamente diferentes de outras vezes, que deixava tudo para a última hora. Eu estou procurando fazer tudo diferente, né? Sempre pensar antes das coisas. Eu não ia pensar em procurar a justiça resolver, não definir se ia para A ou para B. Eu estou preparando o time para 2023, né? Se vier a B, a gente vai participar da B, estamos preparando o time para isso. Tanto que já está aí todo o elenco contratado para iniciar o trabalho segunda-feira, dia 2. Outra grande dúvida que o torcedor do Icasa tem, Aloysio, é com relação às cotas que o Icasa não recebeu. E aí eu falo da Copa do Brasil, as cotas também do Campeonato Brasileiro da Série D, tudo isso por questões judiciais. O Icasa ao longo do ano tentou, inclusive, contornar essa situação, receber pelo menos uma porcentagem disso tudo. No final das contas, chegando aqui neste último programa de 2022, Aloysio, o que foi resolvido nesse sentido? Nada de recebimento. Todas as cotas, tanto da Copa do Brasil, as 2 cotas da Série D e o dinheiro lá da questão lá da Série A do Figueirense, os milhões, né? Centavo, tá tudo preso. O Icasa hoje é um time que não pode ter uma conta bancária, que a justiça tem que reter o dinheiro. A gente tem essas rendas, o documento que a gente tem é de pagar 15% da renda, a gente paga a justiça, todas as rendas do Icasa, 15% é retido pelo Ministério do Trabalho, o único documento que a gente conseguiu, e esse documento ele não serve para as cotas, ele só serve para a renda. Se fosse para as cotas era bom demais, que 600 mil da Copa do Brasil ia reter só 15%, a gente ia, mas não. Esse documento que a gente conseguiu com a justiça, ele só tem validade para renda, não tem para cota. Foi isso que aconteceu. Então a gente não recebeu nenhuma das cotas da CBF. Bem, Aloysio, pra gente finalizar, eu te pergunto desse preparativo, né, dos preparativos do Icasa para a temporada de 2023. Segunda-feira a equipe já inicia, né, a pré-temporada. Neste período o CT Praxedão esteve passando por algumas requalificações. Qual é o recado que você deixa pro torcedor de expectativa, de esperança para essa próxima temporada? A gente tá tentando, como eu falei, fazer tudo diferente para não errar, sabe? A gente não pode mais errar. Só porque a gente também não tem, assim, situação de fazer um time maravilhoso, né? A gente tem só os diretores que fazem seus sacrifícios aqui para ajudar. A gente tem um patrocinador que é da Farmácia, que nos ajuda muito, está nos ajudando demais. Tem a Leão Sampaio, tem esses 2 patrocinadores, por enquanto, que estão nos ajudando demais. E o resto é os diretores que estão tirando do bolso para ver o que a gente pode fazer, né? Sempre foi eles que nos ajudou para manter esse time em pé. Que não é difícil, é muito difícil você gerar um time de interior de futebol. E o caso é o pior time que tem para você manter ele, porque tem muitos problemas. O Icasa tem muitos problemas, mas a gente não vai parar, a gente está de cabeça erguida. Estamos preparando o time, contratando, com o Fabiano aí, que é o gerente de futebol, que está fazendo maravilha aí, contratando bem, com responsabilidade, entendeu?
a manter a cabeça de pé e fazer um 2023 aí, quem sabe, na Série B, subir logo o time e esperar. Não sei se vai ter ainda a Fariló, como é que vai ser, como é que a federação vai decidir como é que fica essa competição, e depois dessa conclusão aí ninguém sabe nem como é que fica. Maravilha. Aloysio, eu quero agradecer pela tua participação aqui no Vale Esportes, desejar para você um feliz ano novo, de muitas conquistas pessoais e também profissionais, muita saúde, muita paz, tá bom? 2023 estaremos juntos, acompanhando o Verdão do Cariri e, claro, torcendo para que as metas sejam alcançadas, os objetivos sejam alcançados, tá ok, Aloysio? Obrigado, Aloysio. Eu também quero desejar a toda a torcida do Icasa, a torcida organizada, toda a torcida do Cariri, um feliz ano novo, né? Que a gente vamos ter muitas conquistas aí. O trabalho não vai parar, o trabalho é sério, é de pessoas que querem fazer as coisas certas, entendeu? Querem fazer as coisas corretas, com o tempo certo e com o que a gente tem, né? O que a gente tem, a gente vai usar, que é a força de trabalho. Quero desejar a vocês também aí da rádio, um feliz ano novo, um 2023 muito bom para vocês, muito maravilhoso, cheio de conquistas. Queria aproveitar também, Luiz, o momento. Pois não. A gente perdeu uma pessoa hoje muito importante. Deixa já dizer o meu obrigado ao Rei Pelé, viu? É uma pessoa que fez muito pelo futebol do Brasil. O Brasil não foi um país que inventou o futebol, mas foi um país que teve o rei do futebol, né? É importante demais. Eu vou deixar o meu muito obrigado aqui a Pelé. É isso. Aloysio, agradecer pela participação, presidente do Icasa participando aqui conosco, Marco Valério, João Filho, a gente também aproveita, né, para lamentar o falecimento do Rei Pelé aos 82 anos, a confirmação dessa morte que, enfim, apesar de já ser esperada pelo estado de saúde dele, mas é extremamente lamentável. Entristece a todos nós, sem dúvida alguma. 2 pontos que me chamam a atenção nessa entrevista do presidente Aloysio, a quem a gente deseja sempre muito boa sorte na condução do Icasa. Essas cotas que o Icasa não está recebendo, que estão bloqueadas aí, é uma herança maldita que a diretoria atual tem que tocar o barco, né? Administrações desastrosas que colocaram o Icasa nessa situação e hoje fica o presidente a ver navios tendo as cotas, tendo o recurso que o clube tem para receber. Mas diante de tanta confusão, de tanto trabalho mal feito na questão administrativa, a atual diretoria paga esse preço. Agora, eu só acho um exagero do Aloysio querer cobrar ressarcimento da Federação Cearense. Eu acho que quem deve cobrar é o time que foi campeão, o Pacajus. Quem deve cobrar é o Pacajus. Tudo bem, as outras equipes participaram, a federação cometeu um erro terrível, um erro que não deveria ser cometido, mas eu acho que não dá para se pedir ressarcimento de uma competição que você disputou e não chegou até o final. Você foi eliminado, você ficou no meio do caminho. Acredito que o único clube deve sim buscar explicações à Federação Cearense. Chama-se o Pacajus, campeão da competição. Pois é, JF, pra gente finalizar o noticiário do Verdão do Cariri nesta quinta-feira, eu destaco que foram 21 jogadores anunciados até o momento. O último nome que foi anunciado pela diretoria, a gente já havia falado aqui no Vale Esportes, que é o meia Fernandinho, de 25 anos, que estava no elenco da Fares Lopes, então é mais um remanescente ao lado do zagueiro Marlon. E até agora foram esses nomes, mas restam 4 a serem anunciados até o final de semana, né? A equipe que já começa os trabalhos na segunda-feira. Então vamos lá os nomes rapidinho, Vamos Marco? lá, vamos dar uma passada aí. Os goleiros André Pereira e Iago Rez, os zagueiros Marlon, Samuel, Jadson e Veder, os laterais direitos Gustavo Silva e Alex Rocha, o lateral esquerdo Jonathan, os volantes Sérgio Barros, Hércules, Jardel e Elivelton, os meias Alex Mineiro, Felipe Sales e o Fernandinho, e os atacantes Pingo, André Tavares, Juninho Rosa, Brito, João Pedro e o Guilherme. Alguns nomes já bem conhecidos da torcida do Icasa, do futebol cearense, outros nem tanto, né? Inclusive o Fabiano Rodrigues destacou aqui na última semana que alguns aqui eram apostas, mas o técnico Marcelo Vilar está por dentro de todas as contratações. Alguns nomes são inclusive indicações do próprio Marcelo, então esperamos que
tenha dado certo toda essa análise, toda essa busca por jogadores em diversos estados, diversas regiões do Brasil, viu, Marco? E a gente fica na expectativa agora, Luiz e João Filho, do início dos trabalhos, dos preparativos do Icasa, que terá um mês ou pouco mais que isso até para participar, né, desde a primeira rodada da segundona do Cearense, porque o Icasa vai jogar a segundona, é a realidade. O Icasa precisa parar de pensar no fato de querer jogar uma primeira divisão. Com todo respeito, o Icasa não vai ganhar essa causa. E o Icasa terá logo na primeira rodada o time do Crato. O Crato que a partir do próximo dia 5 também iniciará seus trabalhos. Boa sorte aí para o Verdão do Cariri e também fico numa expectativa grande do trabalho do treinador do Icasa, né? O novo treinador Marcelo do Icasa, Vilar. o Marcelo Vilar. Esperar que ele possa aí ter muito sucesso à frente do Verdão do Cariri e que o Icasa confirme aquilo que se desempenha e aquilo que se mostra durante a competição. Se você olhar direitinho, todas as competições que o Icasa participou, o Icasa até que esteve bem. Esteve tão bem que criou em todos nós uma expectativa positiva. Agora, o capítulo final, né, a hora de cravar ou título, ou classificação, ou seja lá o que for, na hora H, na hora da onça beber água, aí o time acabou indo mal. Mas o Icasa teve até boas participações, momentos que empolgou o seu torcedor nessa temporada, mas infelizmente o resultado final era sempre ruim. Tomara que ano que vem a coisa seja diferente. Esteve a um empate de se classificar no Brasileirão, né, Marco? E agora na Quase Paris Lopes... ganhou na Copa do Brasil Isso. Da Tombense, do Tombense, né? Um golzinho resolvia, né? Foi 0-0 o jogo, Tombense passou. Merecia até ganhar aquele jogo? A verdade é essa. Com certeza. O Icasa foi o time do quase em 2022. Esperamos que seja o time que realmente chegue lá em 2023, até porque tá numa Série B, né? Tem toda essa questão da cobrança de voltar para a Série A o mais rápido possível, para que a equipe possa galgar outros voos, né, na sua história, campeonatos nacionais novamente, enfim, o torcedor quer isso, o torcedor sempre espera por isso. Então, Marcos, segunda-feira a gente volta à nossa rotina normal, Já no novo ano, né? Já no novo ano, primeiro dia útil do ano, e a gente já vai estar lá no CD Praxedão, acompanhando o primeiro trabalho do Icasa em 2023. Eu aproveito para me despedir de todos vocês. Não tô dizendo que eu vou embora, tá? Tô dizendo que é o final. Tá dizendo que só volta o ano que vem. Só volta o ano que vem, só fala aqui na Vale ano que vem. Um abraço a todos os ouvintes, torcedores do Icasa, aqueles que também não são torcedores do Icasa, mas são desportistas e acompanham o nosso trabalho. A gente deseja um feliz 2023, repleto de muita saúde, muita paz. E em 2023 estaremos juntos, sem dúvidas, viu, Marcos? Gostamos muito de você. Agora o João Filho tá dizendo que você tem que trocar essa jaqueta, tá bom? JF, em 2023 vai ter a nova, viu? Vai ser um modelo vai trocar. diferenciado, Mas o emblema é o mesmo, viu? O brasão. Ninguém é perfeito, né, JF? O importante é que o rapaz tem saúde. Você vê uma roxa, por aí uma branca. O importante é gostar dos amigos, mesmo tendo seus defeitos, né? Assim, JF? O importante é ter saúde. Valeu, Aloysio. Valeu, Marco. Um abraço. Até 2023. Até ano que vem, se Deus quiser. Vamos lá. Pois vamos pro intervalo comercial, JF. Já, o Anderson Luiz está por aqui para trazer notícias do Guarani. Leão do Mercado aí que estreia daqui a aproximadamente 17, 18 dias, mais ou menos, estreia dentro do Campeonato Cearense da Série A. E claro, o nosso querido, o Super Los, né, que é o Kilmer de Campos, daqui a pouquinho no Vale Esportes. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Atenção para as promoções do Natal Beira Rio. Cerâmica Riviera Branca, 54 por 54 tipo A, 23,90 o metro. Cerâmica Riviera Branca, 37 por 59 tipo A, 26,90 o metro. Cerâmica Traffic Stone, HD 54 por 54 tipo A, 24,90 o metro. Preços para pagamento à vista ou Pix, válidos até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 998401976.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Prorrogado até o dia 30 de dezembro o prazo para o refis de Juazeiro do Norte. Quite seu débito vencido até o dia 31 de dezembro de 2021 com descontos de até 100% em juros e multas. Para isso, basta se dirigir ao VaptVupt, solicitar o boleto e garantir o status de regularidade. Além, é claro, de contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. Mais em www.juazeirodonorte.ce.gov.br. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Ao vivo pela Vale FM, também no nosso canal no YouTube. É bom que na hora do intervalo a gente fica aqui de todo jeito e mostrando nós aqui, viu, JF? Aproveitar aqui, mandar um grande abraço pro Rochélio Uchoa, no nosso canal no YouTube, inclusive dizendo que o Pelé já jogou pelo Fortaleza. Eu não tinha conhecimento. Agradeço aí, deve ter sido algum jogo festivo, deve ser mais né? um jogo dos milhares que ele fez, né? Jogos festivos, né? Roberto Rodrigues tem uma pergunta aqui pro Aloysio Vilar, vou já passar para ele. Regilane Ferreira, um grande abraço. Olha aí, Luiz, depois você dá uma olhadinha, depois você fala sobre essa situação aí. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar que estamos ao vivo no canal no YouTube, oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval, que tem promoção toda quarta-feira, mas hoje tem aquela pizza deliciosa, aquela pizza com bastante queijo, que você pega assim o garfo, puxa, chega e estica assim o queijo. Ô, rapaz, dá uma Falar vontade, em queijo, né? aquele lá é gostoso? Espetacular, Jota. É gostoso? Foi, tomei um cafezinho aprovado? hoje. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Muito bem. Aprovadíssimo. E pra pedir a sua pizza lá da Pizzaria do Val é muito fácil. Eu acho que Val manda comprar o queijo lá. Pronto. Pô, o J Food vai informar. Tá vendo aí, LL? Escute, viu? Hoje foi tri-legal. Hoje foi tri. Vamos lá, Igual a JF. Pelé, tricampeão do mundo. Bora, J Food. 98842-9514. Repita. 98842-9514, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Agora, sabe quem não gosta de pizza? Quem? Anderson Luiz. Quer ver? Pergunta ele aí. Eu tenho certeza que Kilmer gosta. Kilmer? Sim. Kilmer gosta, com certeza. Kilmer é chegado numa massa. É. Anderson não gosta de pizza? Kilmer gosta de pizza, gosta de macarronada, gosta de sushi. Aí Delton Sá viaja com Kilmer, quer que ele coma galinha caipira, carne de jacaré, quando for lá pro norte do país. O Kilmer gosta de ovo de codorna. É. E cobra. Tem gente que come cobra, sabia, João Filho? Eu conheci um rapaz que ele comia cobra e disse que... Ele disse, rapaz, que gosto tem? Ele disse, rapaz, já comeu frango a passarinho? É aquele mesmo gostinho de frango, franguinho assado, frango frito. Cobra. Quem não tem frango, caça com cobra, come cobra. Eu conheço ali que eu tô doido pra matar. Bora, quem é que vai falar agora, JF? Bom, o senhor escolhe Anderson Luiz ou Kilmer de Campos? Eu não tô escolhendo nada. Anderson Luiz, então, atualiza o torcedor do Guarani. Vai fazer Kilmer ficar esperando no telefone, Então véio. Anderson vai... Traíra da porra, Anderson vai aguardar mais um pouquinho, porque a gente conversa com Kilmer de Campos. A traíra. O homem que come cobra e jacaré Não. e javali. Você gosta de uma cobra, Kilmer de Campos? Gosto de cobra viva. Eu tenho horror quem mata uma cobra. Cobra não se mata, se captura. Até porque... Quer dizer que você vai pra cima dela? Não, eu não vou pra cima, mas
Como é que você faz? O nosso querido corpo de bombeiros para capturá-la, né? E quando não der tempo, a bicha ali pegar antes deles chegarem? Não, porque às vezes eles estão Cobra ocupados. não faz mal, faz bem. Olha, eu conheço aqui no Juazeiro que faz mal da bexiga. Olha, tem umas cobras, meu amigo, que eu quero passar longe, viu? Aliás, você falando em pizza, vontade de comer essa pizza do Val, mas já que eu não tenho pizza do Val aqui na capital, tem um detalhe. Anderson Luiz, eu fui fazer um jogo com ele em Horizonte, do Guarani, e na volta eu sugeri, Anderson, por que não comer uma pizza? Pois me leve no local onde tenha pizza à vontade. Nós pagamos, por conta do Timaço. Que beleza. Nós pedimos, ele comeu pizza que o dono da pizzaria disse, meu amigo, vá-se embora que você está dando prejuízo. Ô menino pra comer pizza. Ave Maria, eu nunca tinha visto esmeril para comer tanta pizza, viu? O esmeril da França. Agora um detalhe, eu estava ouvindo vocês falando sobre o Pelé e o JF falando dos que ainda estão vivos da Copa de 58, Zagallo, Dino Sani, Mazzoli e Moacir. E eu me lembrei aqui daquela linha de ataque do Santos. Doval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E o Pepe também ainda é vivo, né? Pois é, dessa linha, ainda vivos, o Mengalvio e o Pepe. O Pepe que inclusive foi treinador do Fortaleza em 1985. Eu me lembro. E o Fortaleza campeão, né, em 85. Então, dessa linha de ataque do Santos, Doval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, infelizmente morreram Doval, Coutinho e hoje o Pelé. O Coutinho morreu exatamente ano passado, há um ano. E Maradona morreu há exatos 2 anos, né? 2 anos e um pouquinho. Ou seja, os 2 grandes ídolos. E muita gente compara, viu, Marco, essa história de quem é melhor, Pelé ou Maradona? Quem é melhor, Messi ou Pelé? Eu gosto de comparar épocas. O Pelé, na época dele, foi imbatível. Essa história de comparar quem jogou na década de 60, 50, 70 com Cristiano Ronaldo, com Lionel Messi, não dá. São épocas diferentes, são jogadores diferentes. Agora, você jogar com aquela chuteira, como o Pelé jogou, que tinha que amaciar o pé antes, jogar com aquela bola, que quando você levava uma bolada, passava 3 dias com a vermelhidão nos couros, com aquela camisa que quando molhava, ou de suor, ou com a água da camisa chuva, de algodão, pesava 5 quilos, aí, meu amigo, realmente... E os gramados, hein? Pois é, e os gramados. Aí você tem que tirar o chapéu, reverenciar e realmente era um rei, né? Hoje tudo é mais fácil, né? As chuteiras não pesam, as camisas são diferenciadas, os gramados são ótimos e a bola espetacular. Joga, aí quem não joga, meu amigo, aí não joga mesmo, né? Bom, deixa eu falar aqui da capital, com notícias importantes. No Ceará, Vina. E o Vina? O Vina tem contrato até dezembro de 2024. Ganha 500 mil reais no Ceará. O Ceará não paga, ou não tem dinheiro para pagar. 2 anos a R$500 mil. O Vina está cumprindo a dele. Estou indo para o clube, estou treinando, fazendo academia, dando voltas no gramado até que resolva a minha situação. O Ceará hoje perdeu o João Vitor, atacante. Inclusive na Série B deste ano, o João Vitor entrou várias vezes como titular. É um garoto de futuro, da base, jogou inclusive no Sub-23 do Alvinegro e está indo para o Japão. No Fortaleza, o Leão acertou com o atacante Wesley Braga, 23 anos, apesar da pouca idade, já tem uma vasta experiência internacional. Jogou no querido Maccabi Haifa, de Israel, jogou no Al Nasser, da Arábia, é gaúcho de Santa Cruz do Sul, um jogador referendado e monitorado pelo argentino Juan Pablo Voivoda, o treinador. Falando em argentino, chegou mais um, Christian Bernardi, um D-I no final. Tem 32 anos, estava no Colón de Santa Fé, jogou no Gimnasia La Plata e jogou no Instituto de Córdoba. Aliás, quem estava de olho no Bernardi, no Christian Bernardi, era o Racing de Avejaneda. Na queda de braços, o Fortaleza ganhou. Pense num clube de moral aqui no futebol cearense. E o Ferroviário joga amanhã, às 9 horas da madrugada, acordar mais cedo, 9 horas da manhã, o Ferroviário joga em Itaitinga, no CT Franzé Moraes, onde o Icasa já jogou também. Me lembro que eu estive lá com o grande Rubens Santos, num jogo do Icasa. Um abraço, Rubaço. Feliz ano novo para você. O Icasa já jogou por lá, o Ferroviário também já jogou. Foi lá onde o Ferroviário deu uma sapecada no Paysandu de 5-1 e vai voltar a jogar por lá pelo campeonato, esse amistoso sub-20. Foi nesse estádio também que o Guarani de Juazeiro conquistou, não lembro-me se foi a Fares Lopes
ou se foi o acesso da terceira para a segunda. Eu sei que eu estava lá nesse jogo do Guarani de Juazeiro, lá no estádio Franzé Moraes, em Carlos de Alencar Pinto. E uma última informação que foi confirmada agora há pouco, Lucas Lima será devolvido ao Palmeiras. O que é que o Palmeiras vai fazer com o Lucas Lima, não sei. O jogador não deu certo no Fortaleza, passou um ano por aqui, não empolgou, não desabrochou, não saiu do armário e está voltando para o Palmeiras. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu então, Kilmer. Um abraço para você, um feliz ano novo, muita saúde, muita paz e a gente se fala em 2023, tá fechado? Se Deus quiser. Feliz ano novo para vocês aí do timaço, para o meu querido povo de Juazeiro, para a minha região querida do Cariri, que a gente ama tanto. Valeu então. Kilmer de Campos que volta, se Deus quiser, na segunda-feira, que já será 2023. E a gente já cola com o Anderson Luiz com informações do Guarani. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, em especial o torcedor rubro-negro. Primeiro, lamentar esse fato que aconteceu hoje, a morte do maior ídolo do esporte no Brasil, que é o nosso Rei Pelé. Inclusive, o Guarani usou suas redes sociais para manifestar seu luto pela morte do rei. Usou o Instagram, mencionou no Instagram o jogo que aconteceu no dia 3 de abril de 1974, onde o Guarani enfrentou o Santos, na época do Rei Pelé, e acabou perdendo pelo placar de 2-0. O Guarani postou uma foto agora do time do Guarani e do time do Santos, que esteve aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Quem acha que estava nesse jogo? Seu Edinaldo Dantas Ribeiro. Certamente ele deveria estar participando dessa partida em 1974. Sim, no dia 3 de abril de 1974. Então foi um jogo que ficou marcado de fato para o Guarani. O Guarani acabou de postar essa imagem com a frase "Obrigado, Rei". Era o dia do seu aniversário. Sim, sim. Só que você não estava aqui ainda. Ainda não. Guarani, obrigado, Rei, por tudo que proporcionou ao nosso futebol, e com imenso pesar nos despedimos dessa lenda. O seu legado estará marcado para sempre na história do nosso futebol. Essa foi a mensagem do rubro-negro juazeirense, que está focado na estreia do Campeonato Cearense da Primeira Divisão e faz mais um amistoso amanhã lá na cidade de Patos, contra o time do Nacional de Patos. E o atacante Thiago conversou conosco justamente sobre a sua estreia no rubro-negro juazeirense e principalmente no futebol cearense. Boa noite. É a primeira vez no futebol cearense. Sou do Rio Grande do Norte, tive passagem por lá, mas aqui no cearense, primeira vez. E a torcida do Guarani pode esperar vontade, garra do time todo, que a gente está fazendo uma boa pré-temporada para poder chegar bem já na estreia contra o Ceará. Thiago, o Campeonato Cearense, querendo ou não, é uma vitrine. E a sua posição, principalmente, um centroavante de área, precisa fazer gols. Essa responsabilidade, por ser um jogador tão jovem, não tem nada a ver? Ou quanto mais próximo na competição, mais tranquilidade dá? Estamos trabalhando dia a dia, forte para poder chegar bem no campeonato, né? E poder fazer os gols, não só eu, como todo o ataque do Guarani. Você já tinha trabalhado com o Renato Neves? Já tive trabalhando com ele no Rio Grande do Norte, lá no Potengi. E o professor já conhece a boa parte do time e creio que vai dar tudo certo, sim, em nome de Deus. Tá aí, as palavras do atacante Thiago, que está relacionado. O Guarani embarca amanhã, logo após o almoço, para o jogo contra o time do Nacional de Patos. Embarca com 23 atletas para esse amistoso. Valeu, Anderson Luiz. Desejar a todos um feliz ano novo, tudo de bom, de paz. Que esse ano que vem aí seja um ano de felicidade para todos que nos escutam e para todo mundo aqui do Timaço da Vale FM. E vamos ter muito trabalho cobrindo o Guarani no nosso dia a dia. Trabalho entre aspas, né? Porque a gente faz o que a gente gosta, né? Assim, Anderson? Até o ano que vem. Com certeza. Valeu, Anderson. Grande abraço. Marfalério. Oi. Deixe-me falar aqui de um... Porque já tá na hora do jantar, né? Falar de um hambúrguer gostoso, que dá uma vontade de comer o Baleia Burger. Dá mesmo, JF? É uma delícia de hambúrguer, rapaz. Então você vai fazer o seguinte, você tá escutando a gente Faz agora? o quê? Vai entrar em contato, WhatsApp. Atenção para o J Food. 88380548, 988380548. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer, vale a pena. Você vai receber na sua casa, todo conforto, aquele preço especial, Baleia Burger pra você. E eu recomendo o suco de maracujá. Beleza, lá na Grage Veículos ainda dá tempo de você trocar o ano, né? Trocar o carro, vai trocar o ano, troca o carro também. Começar 2023
com seu carro seminovo multimarcas da Grage Veículos. Tem Fiat Mobi, Estrada, Uno, Fiat Toro. Tem também para você carros da Hyundai, Creta, HB20, tem Corolla, tem Etios, tem o novo Gol, tudo isso para você lá na Grage Veículos, carros revisados e a melhor negociação e valorização do seu carro usado na hora da troca. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, em frente ao Teatro Marquise Branca, JF. A gente fala também dos produtos da Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, aquele pão gostoso, bem fofinho, se abre, nossa, é uma delícia, uma linha completa dos produtos da Panebon Pão Nosso. Você vai no supermercado aí, vai fazer compras, então coloque no seu carrinho produtos da Panebon Pão Nosso. Tem a deliciosa também massa para pastel Tasquinha, meu querido Marco Valério. Valeu, JF, finalzinho aqui do programa, agradecer de coração a todos, em nome de toda a nossa equipe, o João Filho, o Anderson Luiz, a Luísio Vilar, o nosso querido Delton Sá, o Demontier Tenório, a nossa equipe técnica, agradecer a todos pelo carinho, pela atenção. Estamos chegando ao final de 2022, hoje é o último programa do ano, amanhã não tem Vale Esportes, a gente volta na segunda-feira, a partir das 6h05 da noite, logo após o programa do J. Rodrigues, que é o Vale a Pena Sentir Saudades. Desejar aí um final de ano maravilhoso, com muita saúde, com muita tranquilidade para todas as famílias. E segunda-feira estamos aqui de volta pela Vale FM. Pode ser, JF? Ah, com certeza. Enquanto o mundo chora, repercute a morte do Edson Arantes do Nascimento, a imprensa argentina trouxe uma pérola, viu? Vou trazer aqui para você. O Pelé faleceu e a imprensa argentina evita, Marco, defini-lo como o maior do futebol. Coloca que foi um dos maiores de todos os tempos. Significa dizer que, para os argentinos, Pelé não é o melhor, e sim Diego Armando Maradona. Já era de se esperar, né? Eu acho que para os argentinos, o Pelé é o terceiro melhor. Eles vão colocar os dois deles lá. E quando acabar, ainda tem gente que torce pra Argentina. Nossa. João Filho, quando acabar, tem brasileiro, Elizabeth. Respeite a opção de cada um, brasileiro, João Filho. Que bota a camisa da Argentina. Isso João eu Filho, não vou aceitar nunca. João Filho, nem no último programa do ano você se comporta. Eu vou morrer desse jeito, Marco. Eu vou morrer desse jeito, não me conformo. Mas não morra agora, não? Não, morro não. Fique bem muito tempo com a gente. Morro não. Vamos embora, JF. Obrigado a todos pelo Feliz carinho. Ano novo pra todo mundo. Feliz Saúde, 2023. Até amanhã no Jornal Meio-Dia. Mas não vale esporte, não. Tem Jornal Meio-Dia. Tem o sorteio do Joá da Sorte. Quando terminar, eu corro pra cá, JF. Faça carreira. Tá bom? Faça carreira pra cá. Muito bem. Valeu, gente. Feliz